Muito bom dia, nossos amados e preciosos irmãos em Cristo Jesus. A lei e a graça. Tomemos algumas escrituras para nós compreendermos, falar um pouquinho sobre estas duas etapas, né? A lei e a graça. No Evangelho de João, no primeiro capítulo, está escrito desta forma: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Versículo 17 do primeiro capítulo do Evangelho de João. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Bom, o que veio primeiro? A lei ou o pecado? A lei veio depois. O primeiro que aconteceu foi a transgressão, a desobediência de Adão, porquanto, então, primeiro o pecado. A lei foi dada a Moisés muitos anos depois. Vejam bem que após o dilúvio, depois do chamado de Abraão, é que a lei foi constituída. Então nós vamos agora para a carta aos Romanos, começando aqui no capítulo 5. O que veio primeiro? Pecado ou a lei? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então vamos ao verso 12 do capítulo 5. Nós lemos o primeiro e o segundo versículo. Agora, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo. Sempre que você for observar essa questão aí, implica-se essa questão da semente, se realmente foi através de um ato sexual da serpente com Eva. Então teria que ter sido através da mulher, nesse caso, porque sempre a Bíblia traz este conteúdo assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós não pagamos para nascermos em pecado. Também não vamos pagar para atingirmos a vida, para sairmos deste lodaçal, desta condenação. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Embora nós não tivéssemos feito nada ainda, mas o pecado estava na humanidade. Pois antes da lei estava o pecado no mundo. Mas não havendo lei, o pecado não é imputado. Mas, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés,
mesmo não existindo a lei. Existia a condenação, morte. Embora não houvesse essa regulamentação disso, não faça, não faça, não faça, não faça, ou faça isso, faça aquilo. Porque antes da lei estava o pecado do mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, meus irmãos, mesmo não havendo uma lei explícita, não impedia que o homem morresse e estivesse separado de Deus, até que viesse, aquilo que Cristo pudesse chegar. Então, primeiramente, quem veio? Veio o pecado. E o pecado trouxe consigo a morte. No capítulo 7, também da primeira carta, da carta aos Romanos, Paulo diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. A lei não é o pecado. A lei é a condenação do pecado. Então, não é a lei que leva o homem a matar, mas a lei condena o homem por matar. Que diremos, pois, é a lei pecado? Então, a lei não é o pecado. A lei é a condenação, é o julgamento, é a morte, é a sentença. De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado por intermédio da lei, pois eu não conheceria a consciência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a consciência, pois sem a lei estava morto o pecado. Outrora eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Portanto, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então, quando você se coloca contra a lei, você está se colocando contra uma coisa boa, justa e boa. Mas logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então, a lei não é o pecado, mas ela aponta o pecado. Então, vejam bem, a lei veio para se tornar o pecado excessivamente maligno. Também vamos encontrar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, no verso 56, ele diz: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Pode salvar? A lei pode salvar? Definitivamente não. A lei não tem esse poder, essa capacidade para salvar, mas a lei apenas condena. A graça é a salvação, a lei é a condenação.
Quando nós fugimos, nós saímos da graça, nós entramos automaticamente na condenação. A lei permanece. Jesus disse: eu não vim abrogar ou terminar com a lei. Porque quando nós saímos debaixo desta graça, ignoramos a graça e vamos pecar porque estamos na graça, então nós caímos no engano do diabo e entramos na morte. Então a lei não pode salvar. Veja bem, Romanos 4, verso 9 a seguir. Vem esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Dizemos que a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como lhe foi imputada? Estando ele na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas ele estava na incircuncisão. E ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada. E ele é também o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. A promessa de que ele havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé e a promessa são aniquiladas. Porque a lei opera a ira, e onde não há lei não há transgressão. Estão vendo? Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Então vejam, meus amados irmãos, de qualquer forma, a lei não pode salvar. Então por isso vamos pecar? Porque a lei não pode salvar? Então a lei não tem fruto, não tem nada disso. Romanos 6 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? No verso 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado para instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas o que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. De modo nenhum nós vamos pecar. Porque nós não fomos mortos, estamos mortos para o pecado. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque se nós formos pecar, nós saímos debaixo da graça. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então agora, já que eu não sirvo o pecado,
Não sou mais escravo do pecado, não sou dominado pelo pecado. Agora eu sou servo da graça, sou servo de Cristo. Aleluia por isso. Agora Romanos 7, 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de sorte que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. Então você serve a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. E ela não pode ser sujeita a Deus. Mas enquanto estamos vivendo neste corpo do pecado, nós não nos sujeitamos mais pelo pecado, mas vivemos agora sujeitando-nos, os nossos desejos, os nossos afãs a Cristo. E Ele nos dá a força para que assim então possamos vencê-lo, o pecado, a sua concupiscência, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. E que Deus nos abençoe e nos ajude a vencermos tudo isto pelo qual nós temos que passar enquanto estamos vivendo neste corpo do pecado, até que sejamos libertados dele, até que nós tenhamos aquele corpo semelhante ao de Jesus Cristo, que tem o poder eficaz de sujeitar também a si todas as coisas. Um abraço a todos vocês, que Deus vos abençoe. Vamos servir a lei de Deus? Vamos servir a lei de Deus para que então não tenhamos que estarmos debaixo do pecado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.